Amado seja por toda parte o Sagrado Coração de Jesus, eternamente. Quinta-feira da 31ª semana do Tempo Comum. Deus, uma moeda de prata perdida. Uma ovelha perdida em meio a 100 ovelhas, uma moeda de prata encontrada no meio da casa, o encontro com a vida e a salvação depende de um esforço da vontade de buscar o que se perdeu. De um lado, a humanidade longe de Deus, do outro, Deus precisando ser encontrado. Essa é a dinâmica da salvação do mundo. O fruto desse encontro trará a salvação tanto para a humanidade perdida, como uma ovelha que se desgarrou, quanto para Deus, o pastor que não sossega enquanto não encontrar sua ovelha perdida. Afinal, a alegria é aquilo que acontece no corpo quando encontra com aquilo que desejava. Já dizia o poeta Rubem Alves. O que temos para partilhar hoje nos vem do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas capítulo 15, versículos de 1 a 10. Vamos presenciar uma conversa de Jesus com os publicanos e pecadores que se aproximaram dele para o escutar. Porém, os fariseus, os mestres da lei, criticavam Jesus, dizendo que ele acolhia os pecadores e fazia refeições com eles. Diante disso, Jesus conta-lhes a parábola da ovelha perdida, dizendo a eles que, se um de vós tem 100 ovelhas e perde uma, não deixa as 99 no deserto e vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la? Quando a encontra, coloca-a nos ombros com alegria e, chegando à casa, reúne os amigos e vizinhos e diz: Alegrai-vos comigo, encontrei a ovelha que estava perdida. E declara que assim haverá no céu mais alegria por um só pecador que se converte do que por 99 justos que não precisam de conversão. E questiona a todos dizendo: E se uma mulher tem 10 moedas de prata e perde uma, não acende uma lâmpada, varre a casa e a procura cuidadosamente até encontrá-la? Quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas e diz: Alegrai-vos comigo, encontrei a moeda que tinha perdido. Por fim, ele afirma que haverá alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se converte. É muito interessante a forma como Deus trata a humanidade. Ele chama de ovelhas. Para isso Deus nos criou, para sermos seu rebanho e Ele, nosso pastor. Isso está em toda a Bíblia e não somente no Novo Testamento e nem apenas nesta parábola. A ovelha é um animal dócil, silencioso, inofensivo, que chora quando está com fome ou perdido e vive somente junto com as outras ovelhas, formando um grupo bem unido. Tem inteligência suficiente para guardar o amor de seu dono, o tom de sua voz e a ele respeitar. Vívido o suficiente para ter paz. Um campo verde, um bom pasto, um pouco de água, um redil para se proteger das tempestades e dos segredos da noite. Assim são as ovelhas. Talvez a diferença que exista entre a humanidade e as ovelhas seja que a humanidade tem liberdade e razão, grandes presentes de Deus para a obra perfeita de sua criação. Esse rebanho novo, inteligente e cheio de liberdade, por vezes não sabe usá-las e esquece-se de que, como todas as ovelhas, precisam estar ligadas a um rebanho, não podendo viver sozinhas. Sozinhas correm o risco de se perderem ou de transformarem-se em presas fáceis para os predadores ferozes. É justamente por esse motivo que as ovelhas precisam de um pastor que as conduza e que as mantenha unidas e bem guardadas. Elas conhecem sua voz e o seguem pelo caminho certo. Precisamos deixar bastante claro que Deus, em momento nenhum, escolhe o pecador. Se pensarmos assim, acabaremos por nos vangloriar dos nossos pecados. Muito pelo contrário, Deus ama o justo e detesta o pecado e se solidariza com o pecador. Contudo, a chave para a entrada no coração de Deus tem um nome, se chama arrependimento.
Para se chegar a esse estágio é exigido cumprir um caminho que também tem um nome: Jesus. Ele mesmo se diz o caminho, a verdade e a vida. Quem não segue esse caminho certamente vai se perder. Deus, ao enviar o Messias para o meio de nós, havia descoberto quanto a humanidade se desviara do caminho e andava perdida em meio às trevas e sombras. Nenhum pai quer ver seus filhos perdidos. É sintomático que Jesus se refira à ovelha perdida como sendo ela uma ovelha pecadora. Logo, chegamos à conclusão que o pecado é afastar-se do rebanho. Esse afastamento traz a autossuficiência, ou seja, não se precisa do pastor. O egoísmo transforma-se em dono de todo o pasto e do individualismo. Não precisa de ninguém. O que podemos perceber é que a ovelha não é por si só uma coitadinha que está perdida. Ela está perdida no pecado. Afastou-se do rebanho, do pastor, e vive na solidão. Para Jesus, a solidão é o inferno. O céu é a comunhão de coisas e ideias. Ele diz em certo momento que estará junto onde estiverem dois ou mais reunidos de acordo entre si. Esperava-se que a ovelha, que ela se arrependesse, que ela se converta, ou seja, mude de direção, escute a voz do pastor, que a ama como ama todas as ovelhas do rebanho, para encontrar o caminho de volta, se juntando ao rebanho novamente. Esse texto de hoje se caracteriza como o centro de todos os evangelhos e responde à crítica daqueles que se consideravam justos e cheios de méritos diante de Deus. Esses estão, na verdade, perdidos em seus pecados. Daí o mestre falar sobre a ovelha perdida. E, além disso, perderam a moeda mais preciosa, ou seja, perderam Deus. Daí o mestre lhes conta a parábola da moeda perdida. Com isso, o ensinamento do mestre quer mostrar que por mais que qualquer pessoa tenha tudo, tenha todas as riquezas do mundo em sua família, bens, amigos e parentes, dinheiro no banco, lazer e grandes amores, se perder a moeda mais preciosa, deve ir à sua procura. O pastor procura a ovelha perdida, a humanidade procura o pastor, a moeda perdida. Um procurando o outro. Essa é a dinâmica da salvação. Jesus simplesmente abre os olhos e os ouvidos dos pecadores para lhes dizer que eles podem ter tudo, mas perderam uma coisa muito preciosa, ou seja, o próprio Deus. Se faz altamente necessário buscá-lo, procurá-lo, encontrá-lo. A salvação é uma via de duas mãos. Deus vai ao encontro e à procura do pecador. A ovelha perdida, em contrapartida, espera que o pecador faça também um esforço de buscar em sua vida, simbolizando num gesto de varrer a casa, onde e que momento perdeu essa moeda tão preciosa, entregando depois tudo o que tem numa grande festa com os amigos e amigas. Sem sombra de dúvida, a humanidade se perdeu. O Senhor a resgatou. Temos agora uma moeda em mãos que pode valer toda a nossa vida e salvação. Guardemo-la para entregá-la nas mãos de Deus para a grande festa da eternidade. Que seja assim entre nós. Amados irmãos e irmãs, o relógio aponta para o infinito e o nosso coração se volta para Deus com Maria. Está chegando a hora da refeição. Vamos pedir ao Senhor a bênção para os nossos alimentos. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Deus, Pai de misericórdia, nós te imploramos a tua bênção sobre esta comida que temos em nossa mesa. Dai-nos um coração solidário, capaz de partilhar o pouco que temos com os que nada têm. Abençoai, ó Pai, as mãos que o prepararam, todas as pessoas que, com o seu esforço e o seu trabalho, permitiram que esse alimento chegasse até nós. Os pratos feitos, as panelas que estão cheias, tudo isso seja abençoado na graça e no amor de Deus, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.
Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser.